Beleza, turma? Professor Gustavo Lima, trazendo a correção da prova da etapa 1 de Eletricidade Instrumental para a Informática 1M. Lembrando que foram duas provas, só que mesmas questões em posições diferentes. Então, observar isso na hora de corrigir. Vamos para a primeira questão. Em circuitos elétricos, A, tracinho é o escoamento ordenado de elétrons. Então, como estudamos em sala, essa grandeza elétrica é chamada de corrente, turma. Se eu tenho um fluxo de elétrons um atrás do outro, bem arrumadinhos, a gente passa a chamar esse evento de corrente elétrica e utiliza como unidade o ampere. Muito cuidado para não trocar de unidade. Dessa maneira a gente continua com já a diferença de potencial. Quem é a diferença de potencial? Lembre-se das três letrinhas DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica. Essa daqui já tinha um nome identificando a grandeza. Não precisaria nem ler o resto, mas o que é a tensão elétrica? Representa uma pressão externa que empurra os elétrons dentro do condutor. Sem essa força externa, por exemplo, uma bateria, não haverá a ocorrência da corrente elétrica. E a unidade da tensão elétrica é o volt. Lembrar lá do Alessandro Volta, que inventou a pilha elétrica. Então, só corrigindo aqui, ó, é o volt. Pronto, corrigido, vamos continuar. Primeiro eu tenho que apagar aqui, registrem aí, pausem o vídeo. Vamos continuar. A próxima questão, questão 2. Qual dispositivo abaixo serve para mensurar grandezas elétricas? Então, letra A, resistor, não mede nada, é um componente. Letra B, fonte de alimentação, ela fornece energia. Nesse modelo aqui ela é ajustável, eu consigo mudar o valor de 0 a 32 volts. Item D é a matriz de contatos ou protoboard, que a gente utilizou com um resistor, mas utilizaremos com mais resistores futuramente. E por último, a letra correta, letra C, é o multímetro de bancada. E ele pode realizar medidas de tensão, corrente e resistência, como fizemos em 3 aulas práticas. Cada aula prática medimos uma grandeza diferente. Beleza? Então, vamos lá continuar. Acompanhe até o final do vídeo. A próxima questão, questão 3, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, nesse método, nessa associação aqui mista, precisamos analisar o percurso da corrente. Se a corrente entra nesse sentido aqui, ao chegar nesse ponto, ela vai ter um pedaço vindo para cá e outro pedaço vindo para a direita. Esse pedaço da direita vai passar por 3 resistores, gente, em sequência, em série. Então, esses 3 aqui, ó, vamos somar os seus valores. Então, temos 6 mais 3 mais 1, no total de 10 ohms. Feito essa soma, podemos redesenhar o circuito agora com 2 resistores aqui, ó, observar bem, em paralelo. Esse de 10 que a gente acabou de calcular ficou agora em paralelo com o que já existia de 2,5. Então, se são 2 resistores em paralelo, produto pela soma, 2,5 vezes 10 dividido por 2,5 mais 10. Em cima, 25, embaixo, 12,5. Resultado, 2 ohms. Então, no momento que eu faço o paralelo desses dois agora aqui, meu novo circuito vai passar a ter, ó, esse novo desenho. Então, aqui eu vou representar o de 2 e os anteriores já sabemos. Meio em cima e 1 embaixo.
Olhe mais uma vez o desenho, ó. Segue aqui a canetinha. E cada resistor se encontra um depois do outro. Então teremos meio mais 2 mais 1, total de 3,5 ohms. Beleza? Então vamos continuar. Registra aí, copia. Vou apagar para a gente poder seguir para a próxima. Próxima questão, questão 4, calcule o erro de medição. Isso aqui a gente fez em laboratório e resolveu o exercício em sala. A equação que a gente aprendeu, erro percentual é igual ao valor medido, copia aí no caderno, valor nominal dividido por valor nominal vezes 100. Então, o texto já informa quem é o valor nominal e o valor medido. Medido primeiro, medido é aquele que vem de qualquer instrumento e o nominal é aquele que vem do código de cores ou de um catálogo, de alguma informação que o fabricante do componente fornece. Então, substituir aqui os valores, vamos realizar a subtração em cima. 315 menos 330 resulta em 15, negativo. Teve gente que esqueceu o menos, tem que ter o menos. Embaixo repete o 330 e em cima repete o 100. Podemos aqui simplificar um zero com esse zero aqui de baixo, em cima menos 150 e embaixo 33. Então aqui a calculadora é permitida. Vamos usar aqui uma calculadora online. 150 dividido por 33, 4,54. Então voltamos aqui para a tela para escrever o menos 4,54%. Muito importante. Também teve gente que esqueceu o símbolozinho de porcentagem. Vamos ficar mais atentos nas próximas provas, turma. Seguindo aqui então para a quinta questão, um medidor CC de 12 kΩ. Então 12 kΩ podemos representar por 12.000 ohms de resistência, consome 10 miliamperes. Então deixa eu só completar aqui o R. A corrente 10 miliamperes podemos representar por 10 dividido por 1000. Então aqui estão os valores de R e de I. Qual seria o desenho desse circuito? Uma bateria em série com a resistência R, bateria E e a corrente I. A corrente indicada aqui pela seta estaria dessa maneira representado o circuito. Para encontrar o valor de E, foi feito em sala um gabarito, eu repeti mais de uma vez, V, R e o Izinho aqui, aí faz aqui o triângulo e vamos determinar o valor de V. Quem é V? V, eu escondo a letra, V igual a E igual a R vezes I. No momento que eu escondo o V, ficou só embaixo R vezes I. Então tá aí a forma que a gente vai usar. Tensão é da fonte, resistência 12.000 vezes 10 sobre 1000. Esses três zeros vão cortar com esses três zeros do 12.000, vai ficar 12 vezes 10. Tensão da fonte igual a 120 V. Fechando a quinta questão, vamos para a última. Precisamos só apagar aqui antes. Apagar e sair. Quinta questão terminada. Sexta e última questão. Vamos acompanhar aqui, está perto de terminar. Identifique corretamente os instrumentos de medidas elétricos e calcule os respectivos valores. Na verdade, ficou no plural, mas é só o valor de corrente, uma vez que eu já tenho os valores de tensão
e de resistência. Resistência de 1.500 ohms. É isso que representa esse Kzinho no meio. O K é como se fosse a vírgula e o próprio K é aquela multiplicação por 1000. Tranquilo, então? Vamos primeiro identificar os instrumentos. Instrumentos que estudamos em sala foi o voltímetro e o ohmímetro. No caso do ohmímetro, ele precisa estar com o resistor fora do circuito, não é o caso, então o ohmímetro se encontra excluído das opções, sobrando então o voltímetro. Como é que eu sei que é voltímetro? É voltímetro porque ele está medindo a tensão no mesmo dispositivo. Então, os dois terminais do aparelho se conectam, um de cada lado do resistor. Então, aqui é voltímetro, enquanto que a característica do amperímetro é ter um terminal, está aqui, esse terminal da esquerda eu ligo na bateria, é um dispositivo. O outro terminal, o terminal da direita aqui, se liga no resistor. Então, o amperímetro faz essa ligação para poder ficar em série com a fonte e o resistor. E com isso, conseguir medir o valor de corrente. Então, com isso, amperímetro é essa caixinha de cima, voltímetro é a caixinha do lado. E o valor da corrente, I V sobre R. V de 16 volts, resistência de 1500. Vamos para a calculadora, podia usar na prova, apagar o valor anterior e digitar 16 dividido por 1500, igual aqui, vamos contar aqui 3 casas, 1, 2, 3, 10,67, 10,67, usando aqui o arredondamento, miliamperes. Outros valores aceitos, 10,67 vezes 10 a menos 3 amperes, ou o valor direto dado pela calculadora, 0,010 amperes, também é correto. Tranquilo então, turma? Fechando aqui a correção da primeira prova. Qualquer dúvida, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Agradeço a sua visualização até o final do vídeo. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.